Parece que quando eu não venho falar muito bem de alguma coisa, eu venho falar muito mal. E aí, bichão? Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Cronosfera. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o desastre que foi Digimon Adventure 3. Mas antes de tudo, um recadinho para os fãs saudosistas e para os fãs cegos. É o seguinte, meus amiguinhos, não é só porque está lançando alguma coisa nova de uma série antiga que você gosta ou de uma série antiga que já foi boa um dia, que essa coisa nova automaticamente é boa. Muito pelo contrário, isso pode ser bem ruim. Mas isso não significa que você não possa gostar dessa coisa ruim. Você pode sim gostar muito de várias coisas ruins. Mas você tem que saber reconhecer que elas têm pontos fracos no geral. Eu vejo muito nego por aí falando merda em alguns grupos de discussão, principalmente quanto a Dragon Ball Super, falando coisas do tipo, verdadeiro fã de Dragon Ball tá feliz só de ter Dragon Ball passando, verdadeiro fã de Dragon Ball não ia se preocupar, não ia se incomodar com esse tipo de coisa. Cara, para! Esse tipo de pensamento não leva ninguém a lugar nenhum. Se você for simplesmente aceitar tudo que te jogam, você vai aceitar e achar que é a coisa mais linda, a coisa mais maravilhosa do mundo, só porque é alguma coisa que você já gostou, sua vida vai ser uma bosta. Mas o que foi Digimon Tree? O que tá acontecendo exatamente? Lançaram 4 episódios semana passada? Como que vai ser isso? Qual vai ser a periodicidade disso? Como é que vai ser essa história toda? A Toei confirmou que vão ser 6 OVAs distintos. E esse que lançou na semana passada é apenas um OVA que foi dissecado em 4 episódios. Então, se eles manterem essa mesma lógica, serão 6 OVAs de 4 episódios que dão um anime de 24 episódios, só que lançados em 6 remessas de 4. No final das contas, dá na mesma. Primeiramente, antes de tudo, se você não conhece muito de Digimon, tem que ter noção do seguinte: existem 3 dimensões naquele universo. A dimensão do Digimundo, que é onde tem os Digimons, tem aqueles monstros loucos, tem uma porrada de coisa fantasiosa, um monte de coisa colorida, tudo mais. Existe a dimensão que fica o planeta Terra, que é a dimensão normal, e entre essas duas existe a dimensão que eu esqueci o nome agora, eu tinha lembrado o nome, eu esqueci o nome agora, eu vou chamar ela de Limbo por enquanto, mas é uma dimensão que fica entre essas duas, é uma dimensão que você precisa atravessar para poder chegar na outra. E na história desse Digimon Tree começaram a ter alguns problemas no Digimundo, começaram a surgir uns vírus, alguns problemas que eles não sabem exatamente de onde vem, mas esses vírus pegam nos Digimons, os Digimons ficam com vírus e eles se tornam completamente agressivos e descontrolados. Isso faz com que eles acabem quebrando a barreira do limbo, quebrando a barreira de dentro do limbo para chegar no planeta Terra, e como eles estão malucos e descontrolados, acabam destruindo uma porrada de coisa na Terra. E esse é o grande problema da história. E para combater isso, uma certa organização, que tem um nome que tem 12 ou 13 termos, então eu não vou lembrar desse nome agora, mas essa organização já existe no mundo de Digimon, ela já foi mostrada um pouquinho no Digimon 3, se eu não me engano, ou alguns outros Digimons mais velhos, e ela tem um certo background, é como se fosse uma SHIELD, uma mistura de SHIELD da Marvel com Área 51, que seria uma divisão tecnológica, uma divisão mais militarizada, que sabe da existência de outra coisa, mas tem que manter o controle ali da Terra. E essa organização então convocou os Digimons principais, daquele nosso grupinho principal de protagonistas do primeiro Digimon, para que eles lutem juntos e consigam defender a Terra desses Digimons doentes com vírus que estão vindo de outra dimensão para destruir tudo. Até aí tudo bem, gostei bastante da premissa, achei bem interessante, principalmente por rebuscar os protagonistas que eram crianças antigamente. Beleza, tudo lindo, maravilhoso. E vamos então para os 8 personagens principais, que nessa parte tá tudo ok também. Eles cresceram, todos ali estão na média de uns 16, 17, 18 anos, mais ou menos. Cada um tem seus problemas, suas responsabilidades diferentes, agora eles não são mais tão amigos quanto antes, porque eles vivem no mundo real, vivem no mundo normal, e cada um tem seus problemas. Mas um dos maiores problemas, tem vários problemas esse OVA, mas um dos maiores é em questão da própria trama principal em torno do protagonista. O Tai, como a gente já conhece, ou Tai-Chi, não sei se você prefere em japonês, ele é o cara que, quando era criança, ganhou o emblema da coragem.
Ele era aquele protagonista do grupinho, ele é sempre o cara mais animado, o cara mais extrovertido, o cara mais corajoso, que quer tentar, quer arriscar, quer fazer tudo. E aqui a coragem dele vai ser questionada, assim como já foi questionada lá no anime primeiro. E isso é interessante, porque se você dá um lugar pra um cara e questiona o lugar que você tá dando pra ele, você entra ali numa dúvida, entra num embate, entra numa discussão interessante. Estaria interessante se fosse feito da maneira certa, o que é exatamente o oposto que acontece aqui em Digimon. Como o bloco desse vídeo eu deixo que eu te conto, eu preciso contar exatamente o que acontece na história, mas eu não vou indo passo a passo. Primeiro eu vou dar pra você um resumão do que aconteceu e depois eu vou preenchendo isso com as falhas. Seguinte, mostrou a vida de todo mundo, mostrou como todo mundo tava, todo mundo vivendo normal, sua vida de colegial, tudo certo. Aí depois mostrou que a Terra começou a ser invadida pelos Digimons infectados, alguns começaram a destruir, causar problemas de comunicação, problemas de tecnologia, tudo mais. O Tai tava lá na final de futebol dele, final não, mas era um jogo de futebol interescolar, tava lá jogando, passou um Digimon arregaçando tudo, quebrando tudo, em direção à cidade pra matar e destruir um monte de coisa. O Tai então pegou a bicicletinha dele e saiu atrás do bicho pra fazer alguma coisa. O que ele poderia fazer se ele não tem nem um estilingue pra atacar o bicho daquele tamanho? Mas beleza, ele pegou, correu atrás do bicho, foi lá investigar, o bicho chegou lá na escola dele e começou a destruir tudo, destruiu uma porrada de coisa, ia matar o Tai, tava correndo atrás do Tai, ia matar o Tai. Aí chegou o Agumon. Ele foi invocado lá pelo pessoalzinho lá daquela organização. O Agumon chegou, protegeu o Tai, jogou umas chama-neném lá no bicho, espantou o bicho enquanto o Tai podia se recuperar. Aí eles se viram, se abraçaram, coisa mais linda, tudo certo. Lutaram com o bicho, causaram mais destruição, o bicho foi embora. Aí mais tarde eles já se reuniram, todo o grupinho. Mais pra frente ainda apareceram mais bichos, lutaram com os bichos foram embora. Aí mais pra frente se reuniram de novo, apareceram mais bichos, lutaram com os bichos foram embora, perderam. Basicamente é isso, mas agora eu vou ir preenchendo esses espaços que faltaram. Qual é a trama em volta do Tai e por que ela é irritante? Pela seguinte questão, o Tai viu aquela destruição na escola dele, desse primeiro Digimon, e ele percebeu que os Digimons são reais, são um negócio complicado, complexo, mas são monstros com grande potencial de destruição. E que essas batalhas de Digimons acabavam causando muito impacto na vida das pessoas, e isso era meio problemático, porque podia haver mortes. Tudo bem, o posicionamento dele é interessante, muito bom, muito cabível, faz sentido. Mas ele acabou brigando com o Sasuke da história, o Vegeta da história, que é o Match, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, chamado de Match, mas pra você que assistiu em japonês é o Yagami, que é o personagem que é o rivalzinho, mas é amigo do Tai ao mesmo tempo. O Match ficou puto porque as pessoas começaram a julgar os Pokémons, começaram a falar que eles eram os monstros, tinham que exterminar todo mundo. Tudo bem que eles não sabiam exatamente o que eram os Pokémons, mas é normal ter uma repulsa de um monstro que vai chegar a destruir tudo. Aí o Yagami ficou puto com isso, mas o Tai ficou meio hesitante. Ele, não, eles têm até um certo ponto de razão aí, o pessoal vai lutar, destrói todos os negócios aí, um monte de risco pra casar pra todo mundo. Aí os bichos ficou tretado. Ficou tretado durante um bom tempo no episódio, só vão se resolver bem lá mais pra frente. E qual é o problema disso? O Tai fica naquela situação estilo Shinji em Evangelion. O Tai não quer evoluir o Agumon, porque se ele evoluir o Agumon vai ter luta de Digimon, e se tiver luta de Digimon vai ter muita destruição e mortes. Mas é nesse momento que você para pra pensar que se ele não evoluir o Agumon pra lutar igualmente com um bicho maior, o Digimon grande, forte e cruel vai continuar destruindo as coisas, vai continuar matando as pessoas e vai matar tudo que ele puder até que alguém pare ele. Você percebe isso, os personagens da história percebem isso e falam isso pro Tai. O Match pega, bota o dedo, bota o pau na cara dele e fala, filho da puta, se você não parar aquele bicho lá, se você não me ajudar a parar bicho daquele tamanho, ele vai matar todo mundo ali, vai destruir todos aqueles prédios ali e depois vai vir e vai matar a gente. Mas o Tai, ele não absorve isso, ele não consegue entender. É que isso foi mal feito, não é que o personagem é burro, não é que o personagem tá chocado demais pra conseguir entender isso. É porque foi uma trama mal feita que eles precisavam arranjar alguma coisa pra poder tirar a coragem do Tai. Se eles tivessem, por exemplo, pegado que, sei lá, a irmã dele se machucou em alguma batalha de Digimon, algum familiar dele morreu, alguém ficou gravemente ferido, alguma coisa que realmente fosse relevante pra vida do Tai, pra conseguir criar esse trauma que ele criou de repente agora, faria sentido. Mas eles simplesmente inventam um negócio e o Tai para. Ele fica estagnado, não vou fazer isso porque... eu não vou? E daí? Se eu não parar aquele cara, ele vai destruir tudo, mas e daí? Não fui eu que ajudei ele a destruir nada. Amigo,
Você é o protagonista da história, velho. Pensa! E esse é o grande problema quanto à reflexão e a dúvida do Tai. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre a parte técnica desse anime que... Eles conseguiram fazer uma parte técnica que deixa muito a desejar. Vou começar falando sobre a direção. Eu nunca imaginei que eu ia falar sobre direção quando fosse falar de um anime, a não ser pra elogiar. Mas eles conseguiram fazer isso ruim. Pior que o diretor não é um cara amador. O diretor tem uns 20, 25 animes diferentes que ele já participou dirigindo episódios. Esqueci o nome desse viado agora, nem quero lembrar, senão eu vou ficar com raiva de você. Mas foi o diretor de School Days, foi o diretor de uma porrada de coisa aí. Você sente que tá parecido, sabe quando você vê algum curta-metragem amador ou algum filme independente que não é muito bom exatamente? Você sente que falta um aprimoramento daquilo ali, falta uma lapidação do conteúdo. E é exatamente isso que você sente assistindo Digimon. Tem alguns planos que são mais longos assim, você sente que, porra, podia cortar esse plano aqui, não tem necessidade de ficar estendendo, sendo que não tem conteúdo nenhum nessa parte. Corta aqui, pula pro outro, vai... Outra coisa, nossa, eles conseguiram ter erros de continuidade fazendo uma animação. Como você tá desenhando plano por plano, quadro por quadro, como você consegue fazer um erro de continuidade desse desenho para esse? Eu não entendi como eles conseguiram fazer isso, é um negócio que... Tem que ser premiado um anime desse. Além de ter erro de continuidade, acontecem umas coisas muito bizarras e sem sentido algum durante a ação do negócio. Por exemplo, uma cena que o Tai tá correndo do Besourão. O Besourão é o Kuwagomon, até já citei ele antes, ele apareceu lá no começo. Depois da partida de futebol, o Tai tá correndo dele, não atrás dele, tá correndo dele. Tá aqui o Tai correndo de bicicleta, desesperado, a mil, correndo no pau. O Agumon tá voando atrás dele aqui, beleza, correndo atrás. E de repente, parece que criou o freio mais potente do mundo na bicicleta do Tai. E ele para, enquanto o Agumon desce da frente do Tai pra atacar ele. Bicho, ele tava aqui, correndo atrás. Aqui é o Agumon, aqui é o Tai. O bicho tava aqui, aí, de repente, o bicho veio pra cá. E o Tai freou toda a velocidade, foi pro lado, desviou. Você volta assim, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Eu sei o que aconteceu, amadorismo. Outra coisa sem sentido também foi na cena do aeroporto, tem lá 3 Besourumon, que é o Kuwagomon, eu vou chamar ele de Besourumon porque é mais legal. 3 Besourumon, eles estão lá comendo o cu do Greymon. O Greymon tá lá quase caído, quase morrendo. O Tai tá atrás dele também, todo debilitado. Chega o Yagami com o Gabumon pega e evolui pro Garurumon. O Garurumon pula nesse besourão do meio, pula lá, pá, não vai machucar meus amigos. Não, ele não fala. Ele não fala. Aí pega, solta 2 rajadas dos Besourumon que estão em volta, assim, espalha todo mundo e, porra, o bicho chegou chegando. Aí pula, assim, pra outro plano com seus personagens conversando. Questão de 5, 6 segundos, assim, no máximo. Mudou pra lá. Oi, tudo bem? Beleza? Voltou. O Besourumon tá com um pezão no pescoço do Garurumon. Aí você olha assim, ué. Ele pulou lá e tava ganhando um negócio com... O que aconteceu aqui? Outro ponto muito mal feito aqui que eu não poderia deixar de dizer foi a animação. Quando eu fui assistir Digimon, assisti todos os episódios em seguida, assim, de manhãzinha, beleza? Aí eu fui tomar café, peguei o café, trouxe aqui pro quarto, fui mexendo no computador enquanto tomava café, e eu fui pesquisar, porque eu tinha achado muito bosta, comecei a ver umas críticas do que o pessoal tinha falado, e tem um especial aqui, que eu não vou citar o nome do site, por questões de profissionalismo, mas quando eu li, eu quase cuspi o omelete no prato. Não é possível que aquele cara assistiu o mesmo anime que eu assisti. E é quanto à animação, uma frase que eu vou puxar de lá, porque, meu Deus do céu, é incabível o negócio daquele. Toei Animation não poupou recursos para fazer animação de Digimon Tree. Eu não vou falar nada quanto a isso. Eu vou colocar um frame aí pra você. Um frame não, isso aí é um quadro que fica bastante tempo na tela. Não é só um framezinho pausado assim, só pra poder criticar. Essa imagenzinha pra você. Você acha que isso aí poupou recursos ou não poupou recursos? Olha bem pra esse negócio azul. Esse negócio azul que tá aí não é uma parede brilhante. Esse negócio azul é uma água que foi feita em CG 3D, então ela tem aquela movimentaçãozinha mecânica, e vocês sabem como eu adoro movimentação mecânica e 3D no meio de anime. Olha, você percebe, não tem profundidade no enquadramento, esse negócio é pra ser tipo muito distante, é pra perceber que tem a diferença de nível do negócio, mas é a mesma coisa. É uma tela chapada, é estranho, não dá pra perceber, mas não só isso, tá lindo aí por enquanto.
Olha esse ponto aí que os personagens estão. Agora analisa eles no geral. Não parece que os personagens foram inseridos com um Paint ou com Photoshop no máximo? Que negócio horrível. E não é só um quadro, não, é todo o negócio é assim. A falha principal dessa animação é muito em questão da profundidade de campo. Não tem profundidade nenhuma, é um negócio chapado. E isso se deu muito porque eles usaram cores erradas. Por exemplo, tem uma cor aqui em primeiro plano e tem outra coisa, um objeto igual. Lá no último plano, eles usaram a mesma cor. Aí parece que tá tudo a mesma coisa, só que em tamanhos diferentes. Aí parece uma paredona chapada. Olha essa cena aí. Que negócio horrível. Olha, mesmo com os personagens interagindo aí, fica feio. A parede parece que tá junto deles. Não dá pra ser imergido no universo assim. A não ser que você seja muito saudosista a ponto disso. Vou falar de outra coisa aqui agora, que como a direção, eu também achei que eu nunca falaria mal em algum vídeo, que é o som. Eles negligenciaram demais o som, não a trilha sonora. A trilha sonora até que tá legalzinha, tá bacana, faz muita referência ao primeiro anime, tá? Quanto a isso, o lado nostálgico, o lado bacaninha da trilha sonora, tá tudo certo. Eu quero falar sobre os efeitos sonoros, sobre a própria dublagem. Eles negligenciaram momentos de dublagem. Não nas falas dos personagens, dubladores estão ok, beleza, mas tem muitos momentos que os personagens têm reações e deixaram sem som. Em anime, qualquer movimento, se o cara faz isso aqui com o braço, ele já faz um som, ele já grita. Mas nisso aqui, eles deixaram sem som. Tipo, o personagem tem uma reação grande ao negócio que aconteceu, tipo... sem som, sem som. Mantém só a trilha sonora do fundo e não acrescenta nenhum outro som nisso. Precisa de uma fala dele, precisa de um... Não tem som de reação. Outra coisa da animação que eu vou falar pra você, era muito mais legal antigamente, foi a Digievolução. A Digievolução, olha, pra você ter noção, a Digievolução, eu contei, ela dura 41 segundos em cada Digimon que vai evoluir. 41 segundos? Tudo bem, ó, Digievolução demorada? Tudo bem, mas isso é demorado mostrando coisas? Tem coisas acontecendo pra mostrar? Tudo isso, todo esse tempo, demora sendo preenchido? Não. Demora muito tempo pra escolher o nomezinho do personagem, demora muito tempo pra aparecer o ovo, demora muito tempo pra fazer tudo e não acontece nada. É um negócio muito vago pra 41 segundos. Agora imagina numa luta, que teve uma luta principal lá. São 8 Digimons pra Digievoluir. 8 vezes 4, 32, 320 segundos, que dá um pouco mais de 5 minutos, se eu tiver certo. Tem noção do que são 5 minutos parados? Só que não é só parado. Por exemplo, tá tendo uma puta de uma confusão, a trilha sonora tá agitada. A trilha sonora lá, correndo, porque tá tendo uma guerra, uma briga, um negócio complicado. A trilha sonora tá acompanhando aquilo. Aí começa... Aí... eles não continuaram com a música da Digievolução, eles continuaram com a trilha sonora normal. Então a trilha sonora tá puta agitada, puta correria, e fica 41 segundos num negócio muito lento. Fica aquele ovinho lá indo girar, e depois, não sei quem evolui pra não sei quem lá. Não, fica horrível isso, gente, no meio de uma cena, no meio de uma sequência de luta, uma sequência que precisa de dinamicidade. Eles não deram isso pro negócio, eles deram muito tempo de respiro pro que não precisava. Fora isso, um furo, um grande furo, tem vários furos nesse negócio. Um furo que eu quero comentar principalmente porque isso me irritou muito no final. Foi o seguinte, desde o começo tem lá, os Digimon surgiu o Besourumon lá no começo do filme, lá na parte do filme do OVA, lá na parte do que o Tai tá jogando futebol. Ele aparece, beleza, depois aparece o Agumon pra salvar ele. O Agumon pega e digievolui pro Greymon. Beleza, Greymon é a forma mais adulta do Agumon. Lutaram lá, o Agumon levou um pau no final das contas e de alguma forma eles conseguiram finalizar isso aí, mas o Agumon ainda ficou vivo, o Greymon ainda ficou vivo. Eles lutaram, mas foi uma luta bem complicada. E depois, seguindo isso, a cena do aeroporto, que eu já citei ela aqui, eles pegam e lutam de novo, só que eles usam a primeira digievolução dele. Tá lá o Greymon, tá o Garurumon, tá todo mundo naquela primeira forma grande deles. Beleza, eles não estão digievoluindo mais porque eles não podem digievoluir mais que isso. O Greymon tá morrendo lá no chão. Se ele pudesse digievoluir mais que isso, era só digievoluir e ganhar a luta. Aí chega na parte principal, na parte final da luta final do negócio, que aparece o Alphamon, o cara que tem as bolas de ouro. O Alphamon vai lá, começa a destruir tudo, porque, porra, ele é o Alpha, todo mundo acaba perdendo pra ele. Aí, do nada, o Greymon pega, digievolui pro War Greymon.
Aí o Garurumon pega e evolui para um outro. Aí eles vão evoluindo, tipo, para estágios mais altos. Aí, bonito ver eles evoluindo. Bonito, beleza? Mas aí você pensa, porra, vocês quase morreram antes e não evoluíram o bicho? Não tô até falando errado, eu tô com raiva. Eu tô com raiva. Era só ter evoluído o bicho de novo para lutar contra o besouro. Não ia ter toda aquela destruição que o Tai queria evitar. Não ia ter todo aquele conflito, toda aquela preocupação com o bicho quase morrendo. Era só evoluir e lutar contra o bicho. Fica muito coisa de filme, fica muito fanservice assim, que eles só guardaram aquelas de evolução pra lutar contra o Alphamon, que é o bicho boludo. Nossa, não, eu tô guardando isso aqui, eu não posso mostrar antes. Só posso mostrar na luta final pros fãzinhos gostarem. É questão de ataque de nostalgia mesmo. Mas, cara, é ruim. Esses foram meus primeiros pensamentos sobre Digimon. Acho que esse vídeo acabou ficando um pouquinho grande e era pra ele ter ficado bem curto, mas eu fui falando, acabei falando mais do que eu pensei que eu falaria, mas tudo bem. Eu não vou dar uma nota final agora já que são 6 ovas, é um conjunto completo, então não posso dar uma nota final pra isso agora. Mas pra essa primeira ova, minha nota não poderia ser mais do que 4. Eu tô com medo do que a Toei vai acabar fazendo pros próximos ovas, mas espero que eles ouçam as críticas mais do que eles vão ouvir os elogios, para que eles possam se aprimorar e fazer alguma coisa que corresponda às expectativas dos fãs e do pessoal mais crítico e mais chato. A perguntinha que vai ficar é: até qual Digimon você assistiu? Porque muita gente assistiu primeiro, muita gente dropou e não sabia mais da existência. Tem 5 Digimons por enquanto. Até qual você assistiu? Se você gostou desse vídeo, clica aí embaixo em gostei. Se você não gostou, clica em não gostei. Mas diga por que você não gostou e não me diz que foi por causa da minha opinião, porque eu respeito a sua opinião se você gostou. Opiniões, no final das contas, são opiniões. E se você gostou desse vídeo e não conhecia o canal, clica aqui embaixo para se inscrever e depois clica para entrar nele e ver os vídeos anteriores. Tem vários vídeos legais que a gente fala mal de um monte de coisa, tem vídeos que a gente fala bem de um monte de coisa. Tem alguns vídeos que você pode gostar. Pode gostar. E compartilhe também com seus amigos. Então eu acho que eu vou ficando por aqui. Espero ver todos vocês na semana que vem. E tenham todos um bom dia. Ao invés de tentar progredir, ele se parece muito com o Dick Vigarista. Em pedaços que iam caindo. Então